Bom, dando continuidade então às anemias macrocíticas, a gente vai falar sobre a deficiência de vitamina B12. No outro vídeo a gente estava falando da deficiência de folato, que causa anemia megaloblástica, e a deficiência de B12 também vai causar anemia megaloblástica, tá certo? Então, a primeira coisa importante para se saber é onde a vitamina B12 vai ser absorvida, ok? A vitamina B12 ela é absorvida no ilho distal. Então, só para recapitular, o ferro vai ser dissolvido, absorvido, desculpe, no duodeno, o folato vai ser absorvido no jejum proximal e a B12 vai ser absorvida no ilho distal. Só que o detalhe é que, diferente das outras, a B12 ela precisa de alguns outros processos para que ela possa então ser absorvida, certo? E esses processos ocorrem no estômago. Então, o estômago é necessário para ajudar na absorção da B12, ok? Então, outra coisa importante, a B12 ela é uma vitamina armazenada a reserva de B12 é hepática do mesmo jeito do ácido fólico, ok? E basicamente a gente encontra B12 em proteína animal. Então, ácido fólico a gente encontra mais em folhas verdes, verduras, frutas, cereais. E a B12 a gente vai encontrar basicamente em produtos de origem animal. Então, quando você come, por exemplo, uma carne, ela vem associada com B12, certo? Então, a proteína vai ter que ser separada da B12 e isso acontece no estômago pela ação do ácido gástrico, ok? Então, seria mais ou menos assim. Vai começar a quebra das proteínas lá no estômago, não é? Então, tá aqui o estômago. Ok? E aqui no estômago vão existir células que a gente chama de células parietais. O que é que essas células fazem? Dentre outras coisas, elas produzem ácido graxo, elas produzem ácido clorídrico e produzem também o fator intrínseco. O fator intrínseco ele vai se ligar à B12 quando ela for separada da proteína, certo? Então, lá dentro do estômago, quando acontece a digestão, acontece a separação da proteína e da B12. E aí a B12 sozinha vai se juntar com o fator intrínseco, ok? E a partir daí o fator intrínseco e a B12 vão se deslocar até o local da absorção da B12, que vai ser aonde? Que vai ser no ilho distal, tá certo? Então aqui é que vai acontecer a absorção da vitamina B12, certo? Muito bem. Qual é a função ou quais são as funções da vitamina B12 no nosso organismo? Bom, uma delas eu já falei, tá certo? Ela participa do metabolismo do folato. Ok? E ela também participa do processo de formação, ela auxilia no processo de formação do nosso sistema nervoso, ok? Formação de bainha de mielina e etc. Então ela auxilia nesses dois cenários. Um é o metabolismo do folato e o outro é a formação do sistema nervoso, tá certo? É por isso que a gente pode diferenciar uma anemia por falta de folato e uma anemia por falta de B12. Basicamente, uma das únicas formas de diferenciar na clínica é pelos sintomas neurológicos. Quem tem deficiência só de folato não vai ter sintoma neurológico, porque o folato ele não participa da formação do sistema nervoso. Já quem tem deficiência de B12 vai ter um problema na formação do DNA, né, porque ela ajuda no folato, e vai ter um problema na formação do sistema nervoso,
tá certo? Como é que isso acontece? O metabolismo do folato eu já falei no vídeo passado, e agora a formação do sistema nervoso, basicamente a B12 ela atua convertendo, ajudando uma enzima, tá certo? Porque B12 é coenzima, né? Vitaminas são coenzimas. Então ela ajuda uma enzima a pegar o ácido metilmalônico e transformar em succinil-CoA, tá certo? Então basicamente seria assim. Tem aqui o ácido metilmalônico, que ele vai acabar sendo convertido em succinil-CoA. Tá certo? Que participa dos processos tanto de condução anterior quanto condução posterior, ou seja, o cordão anterior da medula e o cordão posterior da medula, tá certo? E para que isso aconteça, é necessário o auxílio aqui da vitamina B12, tá certo? De maneira geral, isso aqui também vai ser uma forma de diferenciar a deficiência de folato com a deficiência de B12 laboratorialmente. Por quê? Porque a gente viu que, por exemplo, a formação de homocisteína lá no metabolismo do folato, o folato e a B12 eles atuam diminuindo a homocisteína, formando lá a metionina. Se falta folato, aumenta a homocisteína. E se falta B12, também aumenta a homocisteína. Então, eu não posso usar esse parâmetro laboratorial para diferenciar a deficiência de B12 ou a deficiência de folato. Mas nesse caso, se faltar B12, eu vou aumentar o ácido metilmalônico, tá certo? Porque ele não vai estar sendo convertido em succinil-CoA. Então isso é uma diferença laboratorial. Se eu dosar o ácido metilmalônico e ele estiver elevado, eu sei que o problema é B12, tá certo? E não do folato. Bom, basicamente é isso. Agora a gente vai falar das causas da deficiência de B12. Só um detalhe a reserva é no fígado, não é? Do mesmo jeito que a reserva de folato, a diferença é que o folato ele tem uma reserva de 4 a 5 meses, ok? Já a B12 ainda é mais tempo. A reserva de B12 ela vai de 3 a 15 anos, tá certo? Então vamos falar das causas da deficiência de B12. Então vamos para as causas. Bem, assim como na deficiência de folato, uma das causas de deficiência de B12 pode ser a ingesta inadequada. Ingesta inadequada, tá certo? Então, por exemplo, pessoas que são vegetariano restrito, né? Os veganos, que têm uma alimentação zero proteína animal. Essas pessoas, ao longo do tempo, elas podem sim ter uma deficiência de B12, tá certo? Então, elas têm que fazer uma suplementação de B12. Que mais? Outras causas. Bom, assim como na deficiência de folato, a gente tem, por exemplo, aqui uma má absorção. A má absorção de B12 acontece, por exemplo, por doenças desabsortivas, como a doença celíaca. Tá certo? Eu posso ter uma má absorção por conta de parasitoses intestinais. Tanto por conta de bactérias lá do divertículo, quanto por conta de tênias do intestino, ok? Eu posso ter também aqui uma doença pancreática crônica.
Posso ter também problema no estômago, tá certo? Então, se eu fizer uma gastrectomia, qual vai ser a consequência da gastrectomia? Eu vou estar perdendo células parietais, tá certo? E eu vou estar perdendo fator intrínseco. São duas coisas importantes para ajudar a B12 a ser absorvida posteriormente lá no ilho terminal, ok? Bom, basicamente é isso aí, certo? Continuando então. Bom, a gente agora continuando fala do quadro clínico. Como vai ser o quadro clínico de uma pessoa com deficiência de B12? A gente vai ter os mesmos sintomas de todas as anemias, tá certo? Então eu vou colocar assim, ó. Sintomas gerais das anemias. Cefaleia, cansaço, astenia, fadiga, mucosas pálidas, descamação, tá certo? Tudo isso porque as células estão com dificuldade de se renovarem. Pode ter coiloníquia, né? Unhas em formato de colher. Isso também é mais visto na questão da deficiência ferropriva, mas também pode acontecer nessas outras, ok? Além dos sintomas gerais, um sintoma que pode nos diferenciar das outras anemias vão ser, né, os sintomas neurológicos. Ok? A pessoa pode ter parestesias, pode ter até demência, né? A pessoa pode ter um Romberg positivo, pode ter sinal de Babinski positivo, certo? Então, os sintomas neurológicos vão diferenciar a deficiência de B12 da deficiência de folato, né? Por que acontecem esses sintomas neurológicos? Por conta do auxílio da B12 lá na formação do sistema nervoso, como a gente já viu, ok? Como seria o diagnóstico? A gente vai associar a clínica com dados laboratoriais. Então, diagnóstico. Clínica mais dados laboratoriais, que são basicamente os mesmos da deficiência de folato, tá certo? Eu vou ter aqui, eu posso dosar a B12, ok? Então, a B12 sérica vai estar baixa, tá certo? Mas eu vou ter aqueles outros sinais de eritropoese ineficaz, tem que lembrar delas, né? Então, vai ter aqui também a eritropoese ineficaz. Como, por exemplo, o aumento do DHL, né? O aumento da bilirrubina indireta e a diminuição da aptoglobina. No esfregaço do sangue periférico, a gente pode encontrar os macroovalócitos e neutrófilos hipersegmentados, ok? Um diferencial laboratorial vai ser o aumento do ácido metil malônico, coisa que não acontece na deficiência de folato. Tranquilo? Bom, então a gente passa para o tratamento.
eu apagar. Então vamos fazer o tratamento, né? Como vai ser o tratamento da falta de B12? Ó, se está faltando B12, a gente vai tratar repondo B12. Ok? A gente vai dar 1000 microgramas de B12 uma vez por semana por 8 semanas, certo? E uma vez, depois disso, a gente faz uma vez a cada 3 meses. Lembrando que a gente vai ter que repor essa reserva, né? Essa reserva tem que durar de 3 a 15 anos, como eu já falei, tá certo? Um detalhe importante. A principal causa de anemia por deficiência de B12 eu deixei para falar agora, tá certo? Eu tinha falado de várias causas, gastrectomia, ilho paralítico é uma das causas, ressecção do ilho é outra causa, mas a principal causa eu deixei para falar agora porque ela é realmente muito importante. É a anemia perniciosa. Bom, anemia perniciosa, para a gente começar o assunto, né? Ela é uma doença autoimune. Então, anemia perniciosa é uma doença em que você produz anticorpos contra alguma parte do seu corpo. E, infelizmente, no caso da anemia perniciosa, os anticorpos, vou colocar aqui, os anticorpos são contra células parietais. As células parietais auxiliam a junção da B12 com o fator intrínseco, né, para auxiliar a absorção da B12 lá no ilho. Se eu tenho anticorpo contra a célula parietal, infelizmente eu vou quebrar esse processo. Eu também tenho anticorpos contra fator intrínseco. Então a anemia perniciosa ela age com esses dois anticorpos, ou contra o anticorpo, ou com o anticorpo contra células parietais, ou com o anticorpo contra fator intrínseco. Vai dar no mesmo, vai dar a falta da absorção de B12. Ok? E o detalhe é, eu tive que falar agora no final, que é para vocês não esquecerem de associar isso aqui com o tratamento. Ou seja, você deve pensar em anemia perniciosa quando a pessoa tiver com falta de B12, porque ela é a principal causa de anemia por falta de B12, ok? É a anemia perniciosa. E nesses casos, você vai ter que associar ao tratamento uma endoscopia digestiva alta, tá certo? Por quê? Porque a anemia perniciosa ela vai agredir a mucosa gástrica e ela causa uma gastrite atrófica. E a gastrite atrófica, ela predispõe ao câncer gástrico. Ok? Então vamos recapitular, né? Tudo. Deficiência de vitamina B12, ela a principal causa é a anemia perniciosa. Vitamina B12 vai ser absorvida onde? No ilho terminal. Porém, para ser absorvida, ela precisa ser dissociada da proteína e se juntar com o fator intrínseco no estômago, tá certo? Quais são as principais causas, além da perniciosa? Gastrectomia, ilho paralítico, doença celíaca, má absorção por conta sei lá, de uma ressecção do ilho, pode ser por uma ingesta inadequada, tá certo? Tudo isso pode fazer com que eu tenha uma carência de B12. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo.